Olá, meus irmãos. Bruno Pedrosa aqui. Queria trazer uma palavra para vocês, um breve devocional sobre perseverança. Temos percebido alguns irmãos um pouco desanimados, seja com a vida, seja com a igreja. A gente vem de um período pós-pandemia, pós-eleições, pessoas com problemas emocionais. E eu queria trazer uma lembrança e falar um pouquinho sobre perseverança, tá? Jesus, em Mateus capítulo 10, 22, verso 22, ele diz o seguinte: portanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus começa a falar sobre perseverança, e a perseverança, ela tem que ser até o fim. E quando eu fui ver no original o que significa perseverança, olha que interessante. Significa permanecer, não fugir, aguentar bravamente e calmamente maus tratos. Então Jesus, ele nos convida a algo que vai além das nossas forças, exatamente para que a gente busque dele essa força. Então, Deus ele nos exige coisas que são impossíveis humanamente para que a gente busque a ele e dependa dele nesse processo. Então nós não conseguiremos sozinhos, nós não conseguiremos na nossa casa, sem uma comunidade, sem irmãos próximos, sem proximidade com a Escritura, nós não conseguiremos com as disciplinas espirituais, porque aqui nós teremos aflições e a gente precisa desse nível de perseverança, suportar todos os abalos que essa vida pode nos trazer. E algo que nos ajuda muito a permanecer, a perseverar, é isso aqui, ó, lembrar que somos peregrinos. Lembrar que a nossa vida é um sopro, meus irmãos. Lembrar que a qualquer momento a gente pode não estar aqui mais. E isso é maravilhoso. Imaginar que daqui a pouco podemos não estar aqui mais e nós que cremos em Cristo na ressurreição estaremos com Ele. Então isso é o máximo que a morte pode nos dar. Cristo. E isso é maravilhoso. Pensar nisso é maravilhoso. Pensar nisso traz uma injeção de ânimo no meu coração e eu espero que traga no seu também. Que você não tenha medo da morte. Que você tenha proximidade, intimidade com ela. Porque o máximo que ela pode nos dar é Cristo. E eu queria ler uma parte desse livro que tem me edificado muito, eu aconselho todo cristão a ler. Na página 60 diz o seguinte: alguém pergunta para o cristão que está peregrinando na sua caminhada: você consegue lembrar os meios pelos quais é capaz de vencer esses seus aborrecimentos no caminho, na peregrinação? E ele responde: sim, quando penso no que testemunhei na cruz. Quando leio o rolo que levo no bolso e também quando os meus pensamentos vão para o lugar para onde eu vou. Então, meus irmãos, três coisas que podem nos fortalecer nessa caminhada. Primeiro, lembrar da cruz de Cristo. Lembrar de como a cruz de Cristo nos salvou, como Cristo tirou o fardo do pecado das nossas costas. E é isso que acontece nesse livro. Quando o peregrino se encontra com a cruz, o fardo cai das suas costas imediatamente, porque ele não conseguia se livrar desse fardo. Então, lembrar do que Cristo fez por nós, ele nos ofereceu vida eterna e mediante o nosso recebimento, nós recebemos a vida eterna e o perdão dos nossos pecados. Os nossos pecados foram anulados. Não existe graça maior que essa. Isso tem que nos fortalecer na caminhada. Lembrar do rolo, lembrar e buscar diariamente força na palavra de Deus, isso também nos fortalece. E por último, lembrar do local para qual nós vamos, o reino vindouro, um reino que não existirá fome, não existirá doenças, não existirá choro, lágrimas. Isso nos fortalece na caminhada. Lembrar dessas coisas nos fortalecem na caminhada, nos fazem perseverar. E eu queria lembrar outro texto, em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo fala que no fim dos tempos, Jesus não voltaria antes da grande apostasia. Então, se você tem desanimado pelo cenário que nós temos vivido, pelos maus exemplos de cristãos, isso em algum grau a gente fica triste pelas pessoas que se desviam do caminho, que tropeçam nas coisas, que são sufocadas pelos espinhos, como Jesus diz na parábola, que
que abandonam o evangelho no meio do caminho. Isso nos entristece pelas pessoas, mas por outro lado, isso tem que nos alegrar. Por quê? Porque está chegando o grande dia, Jesus está voltando, a apostasia está se concretizando, o amor de muitos está esfriando por causa das dificuldades dessa vida. Então, isso tem que nos alegrar nesse sentido. Por quê? Porque está chegando o grande dia. Jesus está à porta. A qualquer momento ele pode rasgar os céus e mudar toda a nossa realidade, estabelecer o reino de forma definitiva aqui na terra. Porque o reino já veio, mas ele será plenamente estabelecido quando Jesus voltar. Então, lembre dessas coisas, lembre da cruz, lembre do rolo, lembre de ler a Escritura frequentemente, diariamente, meditar nela. E lembre do local pelo qual nós vamos, que é o reino vindouro. E que isso te fortaleça na caminhada, que te ajude a perseverar e suportar calmamente e bravamente os maus tratos que estão por vir para aqueles que seguem o caminho, tá bom? Deus te abençoe, que Ele te dê uma injeção de ânimo nesse dia. Vamos juntos, vamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Deus abençoe.